a solidão se instalava na minha vida, como uma sombra que se tornava mais densa a cada dia. O casamento, que um dia parecia um porto seguro, transformará-se em um labirinto de silêncios e olhares vazios. A comunicação com meu cônjuge era quase inexistente, palavras trocadas eram apenas obrigações diárias. Enquanto isso, a vida ao meu redor pulsava com festivais em Évora, onde as cores e sons pareciam contrastar com a monotonia do meu lar. Naquela tarde de outono, enquanto as folhas caíam suavemente das árvores, recebi a visita do amigo da minha filha. Ele era um jovem carismático, cheio de vida e sonhos. O sorriso dele iluminou o ambiente de forma inesperada. Durante a conversa, percebi que ele tinha uma visão fresca sobre o mundo. As suas palavras traziam uma leveza que eu não sentia há muito tempo. O tempo passou rapidamente entre risos e histórias compartilhadas. Quando ele se despediu, algo despertou dentro de mim. Uma chama adormecida começava a brilhar novamente. A fragilidade do meu casamento tornou-se mais evidente naquele instante. Eu não queria ser apenas uma mãe ou uma esposa invisível. Desejava ser reconhecida como alguém que ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Nos dias seguintes, o eco daquela visita reverberou na minha mente. As promessas não cumpridas do passado começaram a surgir em minhas lembranças, sonhos que eu havia deixado para trás em nome da família e das responsabilidades. Um sentimento de nostalgia misturou-se à frustração ao lembrar das aspirações que nunca se concretizaram. Com o passar das semanas, o contato com o amigo da minha filha tornou-se mais frequente. Conversas rápidas por mensagens transformaram-se em encontros casuais no café da Praça do Giraldo, onde as pessoas se reuniam para celebrar a vida local. O medo de ser descoberta me acompanhava como um peso constante, no entanto, cada encontro trazia uma nova luz à minha rotina sombria. Em uma dessas tardes ensolaradas, enquanto tomávamos um café sob os olmos da praça, ele mencionou um evento cultural que ocorreria na cidade. Você deveria ir, disse ele com entusiasmo nos olhos. Havia algo genuíno na sua voz que me fez considerar essa possibilidade. Um convite simples poderia ser o início de algo novo e libertador. Mas à medida que os dias avançavam e os preparativos para o evento se intensificavam, percebi que estava prestes a cruzar uma linha tênue entre amizade e algo mais profundo. O desejo por reconhecimento estava me levando a um caminho desconhecido e arriscado. Na véspera do evento, enquanto me olhava no espelho, questionava-me sobre minhas escolhas e anseios ocultos. O peso da traição pesava no meu coração como uma âncora pesada. A incerteza pairava no ar, eu estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, mas qual seria o custo disso? Na manhã do evento em Évora, o sol brilhava com intensidade, refletindo a alegria e a expectativa que permeavam as ruas. A cidade estava em festa, e eu me sentia deslocada, como uma sombra entre as luzes vibrantes. O convite para o evento havia se transformado em um dilema interno, eu mal podia acreditar que estava prestes a encontrar o amigo da minha filha novamente. A ideia de revê-lo me deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Enquanto caminhava pelas ruas de calçada, admirando os trajes coloridos dos participantes do festival, meu coração pulsava mais rápido. O cheiro de comida típica misturava-se ao aroma das flores que adornavam as praças. Era um cenário perfeito, mas a minha mente estava longe dali. Eu pensava no que poderia acontecer quando nos encontrássemos. Cheguei ao local do evento e logo avistei o amigo da minha filha. Ele estava cercado por um grupo de jovens, todos rindo e conversando animadamente. Ao me aproximar, senti uma onda de insegurança. Ele me viu e sorriu, aquele sorriso iluminou meu dia, mas também trouxe à tona o medo de ser descoberta. Oi? Que bom te ver aqui, disse ele, afastando-se do grupo. Oi? A cidade está linda hoje, respondi, tentando manter a conversa leve enquanto meu coração disparava. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se o tempo não tivesse passado desde a última vez que nos vimos. Falamos sobre o festival, sobre nossas vidas e sobre as promessas que fazíamos na juventude.
Cada palavra parecia um fio conectando nossas almas em um nível mais profundo. No entanto, havia sempre uma sombra de receio pairando sobre mim, a possibilidade de ser descoberta tornava cada risada mais amarga. Quando ele sugeriu que fossemos até o templo romano para aproveitar a tranquilidade do local, aceitei sem hesitar. A atmosfera ali era mágica, as colunas antigas pareciam guardar segredos que ecoavam através dos séculos. Sentamos em um banco próximo e continuamos nossa conversa. Você já pensou sobre o que quer fazer da vida? Perguntou ele com sinceridade nos olhos. Às vezes sinto que estou presa em uma rotina sem fim, confessei, sentindo uma vulnerabilidade crescente. É como se eu fosse invisível. Ele inclinou-se mais perto, seus olhos fixos nos meus. Ninguém deveria se sentir assim. O momento era intenso, havia algo no ar que tornava tudo palpável. E então aconteceu, nós nos beijamos. Foi um gesto inesperado e carregado de emoção, uma explosão de sentimentos reprimidos se manifestou naquele instante fugaz. O beijo me deixou atordoada e cheia de dúvidas ao mesmo tempo. O peso da traição tornou-se ainda mais real enquanto me afastava dele lentamente. O olhar dele era intenso e questionador, percebi que estávamos à beira de algo maior do que ambos podíamos imaginar. Com a mente confusa, voltei para casa após o evento. O silêncio na sala era ensurdecedor, meu marido estava assistindo televisão como se nada tivesse acontecido entre nós dois naquele dia mágico em Évora. Mas eu sabia que tudo havia mudado dentro de mim. As horas passaram lentamente enquanto tentava processar o ocorrido e lidar com as consequências dessa nova amizade secreta, ou seria algo mais? A incerteza pesava sobre meus ombros como uma carga insuportável e eu sabia que não poderia evitar por muito tempo a verdade que agora pulsava dentro de mim como um eco no silêncio da minha vida conjugal. A noite se arrastou, e a culpa não me deixava em paz. Enquanto meu marido dormia no sofá, a luz da televisão iluminava o rosto dele de forma estranha, como se estivesse em um sonho distante. Eu não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. A conversa sincera com o amigo da minha filha tinha revelado um lado de mim que eu desconhecia. Era como se ele tivesse acendido uma chama que estava apagada há muito tempo. Na manhã seguinte, a rotina parecia ainda mais pesada. O café da manhã foi silencioso, e as palavras que costumavam fluir entre nós estavam ausentes. Meu marido olhava para o jornal, e eu tentava me concentrar nas notícias, mas tudo o que conseguia ver eram os meus próprios pensamentos tumultuados. A imagem dele sorrindo durante o evento em Évora não saía da minha mente. Você está bem? Ele perguntou, sem desviar os olhos do papel amarelado. Sim, só cansada, respondi, tentando esconder a tempestade interna. A verdade é que me sentia dividida entre duas vidas. Uma parte de mim ansiava por reconhecimento e conexão, a outra lutava contra a culpa que me perseguia como uma sombra constante. Decidi que precisava falar com minha filha sobre o amigo dela, mesmo sabendo que isso poderia complicar ainda mais as coisas. No dia seguinte, chamei minha filha para um café na Praça do Giraldo. O lugar estava vibrante com risos e conversas animadas, os cheiros das iguarias locais preenchiam o ar quente do final da manhã. No entanto, meu coração batia acelerado pela expectativa do que poderia acontecer. Como foi seu encontro com aquele amigo meu? Ela perguntou casualmente enquanto tomávamos um gole de café. Ele é uma boa pessoa, respondi, tentando manter a conversa leve. Mas as palavras pareciam pesadas na língua. Você parece diferente, ela comentou, observando-me com atenção. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. O que eu poderia dizer? Que havia encontrado alguém que me fazia sentir viva novamente. Que nossos lábios se encontraram em um momento de vulnerabilidade. Não poderia expor essa fragilidade para ela. No trabalho tem sido intenso, tentei desviar o assunto. Ela assentiu, mas sua expressão mostrava preocupação. Mãe, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. O peso das suas palavras me fez hesitar.
O amor dela era inegável e puro, eu não queria decepcioná-lo ou causar-lhe dor ao revelar meus segredos obscuros. Ao mesmo tempo, a necessidade de ser ouvida crescia dentro de mim como uma chama prestes a consumir tudo ao redor. Quando voltei para casa naquele dia, encontrei meu marido sentado à mesa com um olhar sério no rosto. Ele havia preparado um jantar simples e estava esperando por mim. "O que está acontecendo entre nós?" ele perguntou diretamente. A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Eu sabia que não podia escapar daquela conversa por muito mais tempo, as consequências da traição começavam a se manifestar em nossa vida cotidiana. "Só estou cansada", respondi novamente, mas a resposta soou vazia até para mim. O silêncio se instalou novamente entre nós enquanto eu refletia sobre as escolhas feitas até ali e o caminho incerto à frente. O eco do silêncio na sala parecia mais intenso do que nunca, eu estava prestes a tomar decisões que poderiam mudar tudo ao meu redor para sempre. O dia seguinte chegou como uma sombra, trazendo consigo a incerteza. A luz filtrava-se pelas cortinas, mas eu não conseguia sentir o calor do sol. O peso da traição ainda pairava sobre mim, um fardo que parecia crescer a cada segundo. O que havia feito na noite anterior me atormentava. Passamos a noite juntos, e agora tudo estava diferente. Enquanto me preparava para o dia, o som do carro do meu marido ecoou na garagem. O coração disparou. Ele não deveria estar em casa tão cedo. A rotina habitual de trabalho estava prestes a ser interrompida por uma visita inesperada. O medo de ser descoberta tomou conta de mim, e eu me perguntei se ele sabia. Desci as escadas lentamente, tentando manter a calma. Ao entrar na sala, vi-o sentado no sofá, com um olhar pensativo. "Bom dia", disse ele, mas sua voz soava distante, como se houvesse um abismo entre nós. Respondi com um aceno silencioso, incapaz de encontrar palavras que não revelassem o turbilhão interno. "Você parece preocupada", comentou ele, com um leve franzir de sobrancelhas. A preocupação dele era genuína ou apenas um reflexo da minha própria culpa? O silêncio se instalou novamente enquanto eu lutava contra os pensamentos que se entrelaçavam em minha mente. A ideia de confessar tudo parecia absurda e ao mesmo tempo libertadora. Mas o medo das consequências me paralisava. E se ele não entendesse? E se tudo desmoronasse? A vida como eu conhecia estava em jogo. Decidi preparar o café da manhã para distrair minha mente inquieta. Enquanto mexia na panela, recordações da noite anterior surgiam como fantasmas, risos compartilhados, olhares cúmplices e aquele momento em que nossos lábios se encontraram. Era como se eu estivesse vivendo duas vidas, uma dentro de casa e outra fora dela. "Você vai ao festival hoje?", perguntou meu marido abruptamente, quebrando o silêncio tenso. Eu hesitei antes de responder. O festival em Évora era um evento que sempre esperávamos juntos, mas este ano tudo parecia diferente. "Talvez", murmurei, sem saber se realmente queria ir ou apenas fugiria daquela situação insuportável. Ele observou meu rosto por um momento prolongado antes de desviar o olhar para a janela. "Acho que você deveria ir", disse ele finalmente, mas a falta de entusiasmo nas suas palavras era palpável. O telefone tocou repentinamente, cortando a tensão no ar. Era minha filha perguntando sobre os planos para o fim de semana e mencionando que seu amigo viria visitá-la novamente. Meu coração afundou ao ouvir seu nome, a simples menção dele trouxe à tona sentimentos conflitantes. "Estarei lá", respondi automaticamente, tentando esconder minha inquietação. Após desligar, percebi que precisava tomar uma decisão sobre como lidar com essa nova realidade. As consequências poderiam ser devastadoras, e eu sabia disso profundamente. Meu marido levantou-se para sair do sofá e caminhou até mim com uma expressão decidida no rosto. "Precisamos conversar", disse ele com firmeza. O mundo ao meu redor pareceu parar naquele instante, as palavras estavam prestes a sair e mudar tudo mais uma vez. A tensão era palpável enquanto esperávamos pelo próximo passo, eu sentia que as paredes da casa estavam prestes a desabar sobre nós dois.
Meu coração batia descompassado enquanto meu marido se sentava à minha frente. O silêncio entre nós era ensurdecedor, e eu sabia que ele tinha algo importante a dizer. Eu sinto que estamos nos afastando, começou ele, a voz trêmula. Você parece tão distante ultimamente. As palavras dele eram uma lâmina, cortando através da névoa que envolvia nosso relacionamento. A verdade é que eu me sentia invisível. As conversas se tornaram monótonas, e os olhares que antes trocávamos agora eram apenas reflexos de obrigações. O amigo da minha filha havia trazido uma luz inesperada para minha vida, mas agora essa luz parecia ofuscada pela escuridão do meu casamento. Eu tenho estado ocupada, respondi, tentando desviar o foco da conversa. Mas a expressão no rosto dele mostrava que não acreditava nas minhas palavras. Ele sempre foi perspicaz, e isso me deixava ainda mais nervosa. A ideia de ser descoberta me atormentava. Você tem um segredo, ele afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. O peso das suas palavras pairou no ar entre nós. Meu coração disparou, o medo de ser exposta em toda a sua plenitude era quase insuportável. Não tenho nenhum segredo, tentei argumentar, mas a hesitação na minha voz entregava a verdade que eu tentava esconder. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando cada palavra que eu dizia. Eu vi você com ele, disse-ele finalmente, quebrando o silêncio com uma revelação devastadora. Meu mundo desabou em um instante, o amigo da minha filha estava se tornando uma sombra na minha vida conjugal. A angústia tomou conta de mim enquanto tentava formular uma resposta, mas as palavras pareciam escapar por entre meus dedos. A lembrança do nosso último encontro se tornou vívida, as risadas compartilhadas e os olhares cúmplices. Ele é apenas um amigo, consegui murmurar, mas nem eu mesma acreditava nisso. Amigos não se beijam, ele retrucou com amargura, e cada sílaba era como um golpe no meu peito. O sentimento de traição pesava sobre mim como um manto escuro e sufocante. No fundo da minha mente, percebi que não era apenas o meu marido quem estava prestes a descobrir tudo, a nossa filha também começava a suspeitar de algo estranho na dinâmica familiar. As conversas dela mudaram nos últimos dias, ela parecia mais atenta aos nossos comportamentos e menos disposta a aceitar desculpas vazias. Você precisa decidir o que realmente quer, meu marido disse finalmente, levantando-se para sair da sala. Sua figura se afastou lentamente enquanto eu permanecia sentada no sofá, paralisada pela incerteza. As consequências das minhas ações estavam prestes a se desdobrar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. O eco do silêncio preencheu o espaço entre nós enquanto eu refletia sobre as escolhas que fizera até aquele momento. Cada decisão parecia ter levado a esse ponto crítico em nossas vidas, eu precisava encarar a verdade sobre mim mesma e sobre o caminho que havia escolhido seguir. Com um último olhar para a porta fechada atrás dele, percebi que estava em um beco sem saída emocionalmente, as sombras do passado estavam começando a cobrar seu preço e as promessas não cumpridas tornavam-se cada vez mais evidentes à medida que os dias passavam. O dia amanheceu com uma luz suave, mas a clareza do sol não conseguia dissipar a névoa que envolvia meus pensamentos. A noite anterior ainda reverberava em minha mente, e as palavras trocadas com meu marido ecoavam como um sino distante. Ele havia perguntado sobre o que eu sentia, e a resposta ficou presa na minha garganta. Como poderia explicar a confusão que dominava meu coração? A pressão emocional entre duas vidas distintas pesava sobre mim. O amor pela família e a busca por reconhecimento se entrelaçavam de uma forma que eu nunca havia imaginado. O amigo da minha filha, com seu olhar atento e suas palavras suaves, parecia entender partes de mim que estavam escondidas há anos. Mas esse entendimento vinha com um preço. Naquela manhã, enquanto preparava o café, a rotina parecia mais pesada do que nunca. O cheiro do pão fresco invadia a cozinha, mas não trazia conforto. Meu marido entrou, seus olhos carregados de preocupação. Você está diferente, ele comentou, observando-me atentamente. Estou apenas cansada, respondi mecanicamente, evitando seu olhar. Ele se aproximou,
tentando quebrar a barreira invisível que se formara entre nós. Podemos conversar? Sinto que há algo mais. As palavras dele ressoaram em mim como um convite para abrir uma porta que eu hesitava em destrancar. A ideia de compartilhar meus sentimentos me aterrorizava, o medo de ser incompreendida ou de causar dor me paralisava. Sim, claro, murmurei, forçando um sorriso. Sentamo-nos à mesa e o silêncio se instalou novamente. Ele começou a falar sobre o trabalho e as coisas do dia a dia, mas suas palavras soavam distantes. Meu pensamento vagava para o amigo da minha filha e os momentos que compartilhamos nas últimas semanas, cada risada e cada conversa pareciam mais intensas do que qualquer coisa vivida anteriormente. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, ele insistiu. Um impulso me fez querer abrir meu coração, mas as consequências dessa revelação eram aterradoras. A vida familiar estava em jogo, tudo que construímos poderia desmoronar em segundos. Eu só preciso de um tempo, consegui dizer finalmente. A expressão dele mudou, havia um misto de frustração e tristeza em seu olhar. Se você não me disser o que está acontecendo, não posso ajudar. Nesse momento, percebi quão longe havia chegado. Minha busca por reconhecimento estava me afastando da única pessoa que realmente se importava comigo. Mas o desejo de ser vista e compreendida por alguém novo era avassalador. O telefone tocou abruptamente, quebrando o tenso silêncio entre nós. Era minha filha perguntando sobre os planos para o final de semana em Évora. O simples ato de ouvir sua voz trouxe uma onda de nostalgia, as memórias dos festivais passados surgiram como fantasmas alegres no fundo da minha mente. Vamos nos encontrar na Praça do Giraldo, ela sugeriu animadamente. A ideia era tentadora, no entanto, ao mesmo tempo trazia consigo uma nova camada de complicação à minha vida já tumultuada. A expectativa de reencontrar amigos e reviver momentos felizes contrastava com os segredos pesados guardados no meu coração. Enquanto desligava o telefone, percebi que precisava tomar uma decisão urgente sobre meu futuro, se continuaria nessa busca por validação ou se enfrentaria às realidades da vida conjugal com coragem renovada. A percepção de que essa busca poderia levar a uma nova solidão começava a tomar forma em minha mente confusa e atormentada. As luzes da Praça do Giraldo brilhavam intensamente, refletindo a agitação do festival que tomava conta da cidade. O aroma de comida típica pairava no ar, misturando-se com as risadas e conversas animadas. Contudo, meu coração estava pesado, dividido entre a euforia do momento e a confusão que me consumia. A presença do amigo da filha era como um eco distante, uma lembrança constante das escolhas que fiz. Ele havia se tornado um refúgio, um espaço onde eu podia ser ouvida e vista, mesmo que por breves instantes. Mas o peso da traição ainda pesava sobre mim, como uma sombra que não se afastava. Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, encontrei-me pensando em tudo o que tinha acontecido. O olhar dele quando me falava era intenso, como se visse algo além do que eu era na vida cotidiana. Você é mais do que pensa, ele dissera uma vez. Essas palavras ressoavam em minha mente, levando-me a questionar minha própria identidade. O festival continuava ao meu redor, mas eu estava absorta em meus pensamentos. Lembrei-me da última conversa com meu marido. Ele parecia tão distante, perdido em suas próprias preocupações. Não havia mais espaço para diálogo entre nós, apenas silêncios pesados preenchiam os espaços vazios de nossa casa. Você está bem? Perguntou ele certa noite, mas sua voz carregava mais indiferença do que preocupação genuína. Respondi com um aceno de cabeça, sabendo que a verdade nunca seria dita ali. A verdade era um veneno que poderia destruir o pouco que restava entre nós. O amigo da filha apareceu novamente no festival e me convidou para dançar. Vamos nos divertir um pouco, disse ele com um sorriso encantador. Aceitei sem pensar duas vezes. Enquanto dançávamos sob as luzes brilhantes, senti a liberdade tomar conta de mim, uma sensação tão rara nos últimos anos.
Mas essa alegria foi interrompida quando o olhar dele se tornou mais sério. Precisamos conversar, ele disse em meio à música vibrante. O convite para discutir nossos sentimentos me deixou nervosa, as consequências poderiam ser devastadoras. Sobre o quê? Perguntei hesitante. Sobre nós, respondeu ele com sinceridade nos olhos. Aquelas palavras abriram uma porta para uma conversa inevitável sobre nossas vidas entrelaçadas por segredos e desejos não ditos. O peso da culpa começou a se acumular novamente dentro de mim enquanto ponderava sobre o futuro, não apenas o nosso futuro juntos, mas também o impacto disso na minha família. Naquela noite mágica em Évora, percebi que não poderia continuar assim para sempre. A busca por reconhecimento estava me levando a um abismo profundo e escuro. As promessas feitas no passado estavam sendo desfeitas aos poucos por escolhas impulsivas e momentâneas. Enquanto eu olhava para as estrelas no céu claro acima de mim, uma decisão tomou forma em minha mente: precisava enfrentar as consequências das minhas ações antes que fosse tarde demais. Mas antes que pudesse articular esses pensamentos em voz alta, uma figura familiar surgiu na multidão. Meu marido estava ali, observando tudo com um olhar de desconfiança que atravessou meu coração como uma faca afiada. Enquanto o olhar do meu marido penetrava na multidão, uma onda de pânico tomou conta de mim. Ele não deveria estar ali. As promessas de uma noite tranquila e secreta se desfaziam como fumaça no ar. O peso da traição começou a se acumular nos meus ombros, e a ideia de ser descoberta me deixou paralisada. Ele caminhou em direção a mim, e o coração batia descompassado. A multidão ao nosso redor parecia desaparecer, tornando aquele momento ainda mais intenso. O que eu diria? Como explicaria as emoções que me consumiam? A verdade era que eu estava tão perdida em minha busca por reconhecimento que não sabia mais quem eu era. Estava te procurando, ele disse, a voz firme, mas com um toque de preocupação. O que você está fazendo aqui sozinha? A resposta não vinha. Olhei para os lados, buscando uma saída, mas as palavras estavam presas na garganta. A lembrança do amigo da minha filha me assaltou, os momentos compartilhados pareciam distantes agora. Ele havia trazido à tona um lado meu que eu não conhecia, o desejo de ser vista, ouvida e desejada. Eu só precisava de um tempo para pensar, finalmente consegui murmurar. Ele franziu a testa, desconfiado. Pensar sobre o quê? O silêncio se arrastou entre nós, pesado e carregado de significado. Eu sabia que cada segundo contava. O medo do confronto era palpável, mas havia algo mais, uma necessidade urgente de ser honesta sobre meus sentimentos. Sobre nós, respondi, sentindo o calor das palavras queimar em minha língua. A expressão dele mudou instantaneamente, um misto de alívio e confusão cruzou seu rosto. Nós? O que você quer dizer com isso? A multidão ao nosso redor recomeçou a se movimentar, mas tudo parecia distante. Eu estava presa em um turbilhão emocional onde cada escolha levava a consequências irreversíveis. Eu estou me sentindo invisível, confessei finalmente. O olhar dele suavizou-se por um momento antes que ele falasse novamente. Você não é invisível para mim. As palavras eram como um bálsamo em meio ao caos emocional que vivia. Mas logo percebi que isso não mudaria a realidade do meu casamento ou as promessas quebradas entre mim e meu marido. A conversa foi interrompida por uma risada alta ao nosso lado. Era minha filha com amigos, despreocupada e feliz em seu mundo inocente. O contraste entre sua alegria e meu tormento interior foi devastador. Oi, mãe. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou com um sorriso radiante. Eu congelei, presa entre duas vidas, uma onde eu era apenas uma mãe invisível e outra onde buscava algo mais profundo. A verdade estava prestes a ser exposta como um segredo guardado sob pressão. Só estou conversando com seu pai, respondi rapidamente, tentando manter as aparências enquanto o coração se despedaçava dentro de mim. Ela piscou para nós antes de voltar para seus amigos, alheia à tempestade emocional que se desenrolava diante dela.
Com minha filha afastando-se novamente, voltei-me para o meu marido, ele tinha uma expressão grave no rosto agora. Precisamos conversar, disse ele com firmeza. O eco da sua voz ressoou dentro de mim como um sinal claro, o momento decisivo havia chegado. As consequências da traição estavam prestes a desabar sobre nós como uma tempestade iminente, e eu estava no olho dela, sem saber qual seria o próximo passo a dar.